Olá, este é o Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Nós estamos trazendo aqui os professores do curso de Direito para que você possa conhecer um pouco mais da vida de cada um fora da sala de aula. A nossa entrevistada de hoje é a professora Mayra Figueiredo Frison. Ela tem graduação em Direito, é especialista em Direito de Família, ela tem especialização em Direito Público e tem mestrado em Constitucionalismo e Democracia. Além disso, ela é membro do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e membro do Conselho Jurídico do Instituto de Pesquisa Histórico Ambiental Regional. Mayra, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, João. Eu que agradeço. Eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, que a Mayra, faz favor, mostra aí. A Mayra, ela trouxe pão de queijo, tá certo? E trouxe bolo. João. Para animar a conversa, porque a Mayra é mineira. E em casa de mineiro, porque eu também sou filho de mineiro, certo? E em casa de mineiro não se conversa sem comer, certo? Exatamente. Então você vai falando, hein, Mayra, que eu vou comendo. Pode Fique ser? à vontade, claro. Eu trouxe com o maior carinho, porque um bate-papo sem café não é um bate-papo, né? Exatamente. E pão de queijo em casa de mineiro não falta. É item obrigatório, né? Item obrigatório. Mayra, apesar de você ser mineira, atualmente você mora em Vargem, né? Moro em Vargem Grande. Fazem 5 anos que eu estou em Vargem, um pouquinho antes da pandemia, mas eu mantenho minha casa em Poços de Caldas, eu vou regularmente, tenho uma empresa em Poços e eu sou mineira, assim, de coração. Então você faz a ponte ali pela Serra da Paulista? Faço a ponte pela Serra da Paulista. O teu currículo que eu passei aqui, tá faltando alguma coisa? Não. Tá certinho. Tá certo. Tenho mais afinidade em falar que sou mestre em Direito Constitucional do que as outras qualificações, porque é onde eu exerço e é onde eu me encontrei. Eu falo que o mestrado, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu gosto de focar nisso. Eu sou mestre em Direito Constitucional, com ênfase em hermenêutica, porque ali foi onde eu me encontrei. Ô Mayra, você tem advogado na família? Eu tinha, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, a minha mãe era advogada da Prefeitura de Poços de Caldas. E a minha madrasta, ex-madrasta, foi juíza em Poços, então eu vivi muito no meio. A minha infância e adolescência foi no meio jurídico. Então isso, de certa forma, te influenciou a seguir na carreira jurídica? Foi por elas, né? Apesar de eu ter convivido muito pouco com a minha mãe, eu sempre, e até hoje, minha mãe foi formada aqui na Unifeob, eu acho a primeira turma da Unifeob de Direito. E, assim, é muito gostoso a gente ouvir falar das pessoas que a gente ama. E sempre falaram muito bem da minha mãe, da competência que ela tinha. Então, isso para mim foi, logicamente, um estímulo a cursar Direito. De certa forma, determinante. Com certeza. Ô Mayra, e me fala uma coisa, a tua mãe morreu quando você tinha que idade? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Então... E foi uma doença muito repentina, né? Eu era uma criança, né? Hoje o pessoal de 12 anos tem, acho que, mais maturidade do que eu tinha na época. E eu fui criada pelo meu pai, que para mim é um exemplo. Eu sou apaixonada no meu pai e pelo meu irmão, né? E, assim, foi muito doído para mim, lógico, a perda da minha mãe. Mas eu sou uma pessoa muito grata por ter tido como amparo um pai que eu tive, um irmão que eu tive e a família que eu tive. Você começou a fazer Direito aqui na FEOB, depois você transferiu? Eu passei na PUC, Minas, e na FEOB, ao mesmo tempo. E como a minha mãe tinha formado aqui, e o meu pai também é formado aqui, mas meu pai fez administração, eu tentei trilhar o caminho deles no início, mas devido à distância, à viagem, e eu passava muito mal, sempre detestei estrada. E aí eu fui fazer PUC. E aí foi lá que você concluiu? Foi lá que eu concluí.
Ô, Mayra, e você tem uma característica que eu também tenho, que é a enxaqueca, né? Nossa, demais da conta. Tenho muita enxaqueca, João. Já fiz de tudo. Acupuntura, fisioterapia, apliquei até Botox. Não sei se você sabe, existe agora testa, né? um tratamento que se aplica, mas eu tenho uma enxaqueca terrível, e desde pequena. E a estrada me prejudicava muito. Eu lembrei disso porque por você falar aqui, que você, quando voltava de viagem ou vinha para São João, você passava muito mal. Muito. A estrada sempre me prejudicou muito, então aí eu optei a ficar em Poços de Caldas, né? E fazer minha graduação lá. Mas a minha enxaqueca foi melhorando ao longo do tempo. Engraçado que hoje eu viajo, né, para cá com uma certa regularidade, vou a Poços com uma certa regularidade e não passo tão mal na estrada mais devido à enxaqueca. Mas ainda sou enxaquecosa. Mas ainda tem. Tem. Ainda que não seja por estrada. Não, ainda que não seja por Eu acho que a enxaqueca, ela tem algumas coisas que é, por exemplo, o receio de acontecer alguma coisa, às vezes da enxaqueca, não é? Sim, alimentação, né? Tudo é um estopim para dar enxaqueca em quem é enxaquecoso, né? E, assim, eu sou uma pessoa, por mais que não aparente, eu sou muito ansiosa. E a própria ansiedade, eu acho que é um gatilho para enxaqueca, né? Ah, sem dúvida. Talvez seja o principal deles, né? Sim. Ô, Mayra, e carreira docente, como é que entrou na tua vida? A carreira docente entrou como uma surpresa. Eu não posso te dizer que, como eu já vi outros entrevistados, né, meus colegas de trabalho, que sonhavam desde a infância em seguir carreira docente, em ser professores, eu nunca tive esse sonho. Na realidade, eu me formei muito cedo e, apesar de ter feito direito, ao terminar a graduação, eu não tinha um propósito. Eu não queria, sabia que eu não queria ser advogada, não tinha me encontrado dentro da advocacia, mas eu não tive um propósito. E na minha banca de TCC, né, me foi sugerido publicar o meu TCC. Até então eu não conhecia, não sabia o que era publicação, não tinha entrado numa área de pesquisa. E ali eu fui pesquisar, falei assim, mas o que é isso? O que é publicar um TCC, né? E eu tinha recebido muitos elogios na escrita do meu trabalho. Aí eu fui para a pesquisa, fui fazer a pós-graduação. Na pós-graduação, eu tive ensino superior, didática de ensino superior na minha primeira pós-graduação. Tinha que dar aula, né, para os meus colegas de sala e dar aula na graduação. Aí eu fui me encontrando, né, com a docência, mas não foi algo que eu planejei e nem algo que eu sonhava. Ela caiu assim na minha vida e hoje eu posso dizer que foi providencial, porque eu sou muito, muito, muito realizada. A docência, ela é uma consequência da sua carreira acadêmica. Sim. Eu sempre fui acadêmica, eu sempre gostei de estudar. Eu escrevi muito artigo, eu frequentei muitos congressos na minha época de pós-graduação, de mestrado. E o ensinar e ter tido excelentes professores, eu acho que isso eu não posso deixar de falar. Os meus olhos brilharam para a docência, eu vendo certas pessoas dar aula. Aí eu quis copiar, né? Quis ser igual. Né? Eu sou muito, muito grata a muitos professores que eu tive na minha vida. Você fez especialização em Direito de Família. Aí depois você fez uma especialização em Direito Público e mestrado em Direito Constitucional. Por que a família se transformou em Direito Constitucional? Bom, a família... quando eu comecei a graduação, eu fui fazer estágio na Promotoria de Justiça, em Poços de Caldas, na Vara de Família. Então, eu me apaixonei por essa área porque eu trabalhava, né? Então, fui fazer a pós-graduação em algo que eu conhecia, que era Direito de Família e Sucessões. E, junto com o Direito de Família, eu comecei a estudar a Constituição. Né? A definição de família na Constituição e tudo mais. Aí
que surgiu a ideia do direito constitucional e do constitucionalismo. E aí você fez mestrado nessa Aí eu área. fiz mestrado, voltado para a área de filosofia, para a base, para a norma fundamental mesmo, mas sempre focado... O direito de família me levou ao direito constitucional. Ô, Mayra, mudando um pouco de assunto, você tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Lindos. E como é que você concilia a carreira docente com a carreira de mãe? Porque mãe também é uma carreira, né? Mãe é tudo, né? Mãe é... Você se forma quando o filho se forma. Mãe é tudo. Mãe é motorista, mãe é cozinheira, mãe é personal, mãe é tudo, né? Costureira. Seus filhos têm que idade? Eu tenho um de 6 anos, o Lorenzo, e tenho um de 3, o Heitor. Né? Que são frutos da Unifeob. Nessa idade, criança não dá muito trabalho, né? Ah, nossa, não, de jeito nenhum. Na realidade, João, eu acho que a minha verdadeira profissão é ser mãe. É verdade. Eu tenho muito prazer em ser mãe. Muito prazer. Se eu pudesse, eu teria mais filhos. Uns 6. Nossa. Eu adoro tudo. Eu amei o parto, eu amei amamentar, eu amei pegar no colo, eu não deixo meus filhos chorando, assim, tem mãe que fala, não, deixa, é birra, não pega no colo. Não, eu pego, assim. Eu sou apaixonada em ser mãe. E é difícil conciliar, mas eu, graças a Deus... Fui uma mãe velha, né? Fui mãe com 32 anos. Então, eu já tinha feito... Que velha, hein, mãe? Não, mas não fui uma mãe adolescente. Desculpa aí, mas o idoso que vai ser retirado da sala. Não fui uma mãe adolescente. Certo. Eu já tinha formado, eu já tinha feito meu mestrado, eu já tinha viajado muito. Então, eu acho que foi no horário certo e era um sonho de vida. Eu morreria frustrada se eu não fosse mãe. Né, se eu não tivesse minha família. Então, eu sou muito grata. Eu amo ser mãe. Amo ser mãe. E quando você vem dar aula, é o teu marido que cuida das crianças ou não? Quando eu venho dar aula, eu fico com meu marido com as crianças e a avó também, para dar uma mãozinha, porque... Porque o homem não tem todo esse cuidado, né? E mais ainda, eu tenho 2 meninos, assim... Aqueles meninos de antigamente, que não gostam de celular, não ficam na frente da TV... Então, os meus filhos, eles sobem na escada, um põe o outro dentro da máquina de lavar, eles se trancam no banheiro. São crianças bem arteiras. Tudo coisa pouca. Pouca, eu sou chamada no condomínio uma vez por semana para poder... Né, apaziguar ali, que colocaram fogo, prenderam, né, fizeram arte. Quando você está aqui, você fica ligando para saber como é que tá? Fico, tá tudo certo aí? Ou tem plena confiança no babá que ficou lá? Não, lógico, eu tenho confiança no meu marido. É um paizão, né? Sou sortuda também. Assim, eu brinco com todo mundo, eu não sei se todo mundo sabe. O João tem uma forcinha nisso quando eu era jovem, né? E solteira. Essa é a sua melhor história. Eu cheguei pro João, né? Sempre muito sério. Eu cheguei e falei assim, João, tô precisando casar, né? Não encontro ninguém, João. O João falou assim, eu vou rezar para você que você vai casar. Em 3 meses eu estava casada. Olha que beleza. Então, eu confio, sim, no Marcelo. O Marcelo é um paizão. Mas eu fico ligando. Eu confio nele, mas eu confio mais em mim. Tá tudo certo. Comeu, jantou, mamou, deu trabalho. Eu fico na retaguarda. Ô, Mayra, fora dessa carreira acadêmica / docência, da carreira de mãe, o que mais que você gosta de fazer? João, eu sou uma pessoa extremamente simples. Eu gosto de tudo. Eu gosto de comer, por exemplo, né? Eu também tenho uma vontade de comer esse pão de queijo. Eu gosto de comer, eu gosto da mesa posta, né? Sentar e bater papo, sentar e contar história. Eu venho de uma família de italianos, onde a refeição é muito importante, comer junto é muito importante, né? A mesa da minha casa é muito grande, então senta um na ponta, o outro na outra ponta, são assuntos cortados, mas a gente sempre junto e comendo. Sempre uma boa refeição. Eu gosto muito de comer. E eu sei que você gostava também de viajar, né? Não sei se você gosta. Adoro. Nossa, adoro viajar.
Você sabe quantas vezes você já viajou, não? De férias, a passeio? Não, mas muitas. E Muitas, viajava sozinha. É. Tem muita gente que tem preconceito com isso, né? Acha triste, acha que não... Eu não, eu escolhi um destino, falava, não, hoje eu vou... Eu fiz o litoral nordeste inteirinho, sozinha, viajando. Mochila nas costas aí? Não. E voltava. Hoje eu vou conhecer a Bahia. Amanhã eu vou, quer dizer, daqui a 3 meses vou conhecer. Sim. Ia, ficava num hotel, conhecia. E eu sempre gostei mais de viajar sozinha do que acompanhada. Porque o viajar sozinha não te impede de nada, né? Você acorda a hora que você quer, você toma um café a hora que você quer, você vê o que te interessa. Eu gostava muito de comer, né? Então eu ia nos restaurantes, experimentava de tudo. Então eu viajei bastante, fiz o Nordeste inteiro. Comecei o Sul, mas aí eu engravidei, aí eu tive que dar uma paradinha. Com criança é mais difícil viajar, né? Sim. Eu viajo com os dois numa pequena minivan, porque é muita mala, é cachorro, eu sou hipocondríaca, não sei se você sabe. Então, é uma caixa de remédio. Então, é muito difícil viajar hoje em dia com as crianças. Mas gosto muito. Quantos cachorros você tem? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 cachorros. Chegou um ontem. Um Spitz alemão. Anão. Anão? Anão. Desse tamanho, assim, um negocinho pequenininho. Não sabia nem que tinha cachorro anão. Tem, é lindo. Quem teve aqui também tem bastante cachorro é o Gaeta. O Gaeta. Mas o Gaeta, ele tem uma qualidade de cachorro que, segundo eu percebi, que é o cachorro da esposa. Mas eu acho que é ele que cuida. É uma coisa meio misturada, assim. Mas bicho é bom demais, né? Eu tenho um sonho de, quando eu me aposentar, morar num lugar bem simples, numa rocinha mesmo. Porque eu gosto muito de bicho. Eu gosto de galinha, eu gosto de pavão, eu gosto de passarinho, eu gosto de cachorro, cavalo, vaca. Então, bicho é bom demais. É coisa de mineiro, né? É coisa de mineiro, eu acho. Eu fui criada assim, né? Eu fui criada visitando roça, andando descalço, de pé no chão, apanhando café. Já apanhei café, já apanhei milho. Mineiro é assim, né? Ô Mayra, depois de tudo isso que você fez aqui, mestrado em constitucionalismo foi a última coisa. Como é que você veio parar na Unifeob? Bom... Tem umas fotos da Mayra na Unifeob que ela trouxe aí. Nós vamos mostrando enquanto a Mayra vai contando da história dela aqui na Unifeob. É verdade. Vai fazer 10 anos que eu tô aqui, né? Faz 10 anos que você me aguenta, né, João? Bastante. Para mim é o mais... Eu estava indo para o doutorado, João. Eu tinha terminado o mestrado em dezembro de 2012. E estava indo para o meu doutorado. Eu ia emendar o mestrado no doutorado e ia fazer o meu doutorado, já tinha sido aprovada, o projeto já estava pronto, o orientador já tinha assinado, em Coimbra. Só que em janeiro daquele ano eu sofri um acidente de carro, eu peguei uma carona e o motorista bateu o carro, eu quebrei o pé e fiquei 3 meses sem andar. Então eu não pude ir, não pude viajar. E continuei estudando. E um dia eu falei assim, gente, eu preciso trabalhar, não aguento mais ficar aqui dentro de casa só lendo, só trabalhando, escrevendo. Vou mandar meu currículo. Mandei para a PUC, mandei para cá, mandei para outros lugares. Numa terça-feira. Quando foi numa quinta-feira, eu recebi um telefonema da Juliana. Da Juliana? Da Juliana, que trabalhava com a gente lá. Ah, sim, mas já foi por ordem do Ciro. Então, da Juliana, e ela falou assim, olha, o professor Ciro quer conversar com você hoje. Eu falei assim, mas hoje? Era uma quinta-feira. Ela falou assim, hoje, posso marcar? Eu falei, pode. Cheguei aqui em São João, era o Campus 1 ainda, né, no centro. Cheguei com o meu livrinho, eu andava com um livrinho debaixo do braço, de filosofia, e... cheguei com meu currículo, tudo, encontrei o professor Ciro, não conhecia, né? E ele não me deixou falar.
É bem típico para quem conhece, né, o nosso mestre. Ele fala muito, e ele não me deixou falar, não, tem que assumir direito constitucional aplicado. Assumir uma matéria, você começa segunda-feira. Eu falei, não, nossa, não consigo, né? Eu sempre muito regrada. Ele, não, segunda-feira você está aqui. Eu falei, sim, eu preciso pensar. Né? A pessoa pede emprego e depois ela vai pensar. Né? Aí eu falei, eu preciso pensar. Não, eu estou rindo, sabe por quê? Porque vários que já estiveram aqui contaram assim, eu de Elisa, eu fui chamada na quinta-feira de carnaval para começar a dar aula na quarta. Eu fui para São Paulo comprar livro. Foi exatamente assim. Aí eu peguei e falei assim, eu vou voltar para posso pensar, mas eu te respondo. Aí ele estava na época da mudança de matriz. Nós estávamos no sistema seriado e ia entrar o sistema modular. E eu acho que ele gostou, né, do meu perfil. Ele disse, olha, se você não aceitar, né, começar já segunda-feira, eu acho que tem um lugar para você no sistema modular. E aí eu falei assim, poxa vida, né, uma pessoa me dando essa oportunidade, eu vou negar? Não, eu vou. E vim dar aula na segunda-feira, né, de Direito Constitucional Aplicado, na turma do seriado ainda, lá no Centro Cultural. A primeira pessoa que eu encontrei foi a professora Dani, ela que me encaminhou até a sala, eu me recordo como se fosse ontem. E eu comecei como Direito Constitucional Aplicado no sistema seriado. E eu tinha acabado de sair do mestrado, então você tinha... tinindo. Tava, né, com tudo, assim, muita vontade de fazer, né, muita vontade de trabalhar. Tinha trabalhado muito com metodologia, né, tinha escrito, então estava com tudo muito fresquinho na cabeça. Aí assumi as aulas de metodologia, que na época também eram, acho que estava no segundo módulo, né, e comecei a trabalhar junto com o pessoal para tentar aplicar, ou melhor, para aplicar a questão do modular no ensino de direito. E me apaixonei pelo ensino por competência. Era tudo que eu acreditava, né, como forma de ensinar. Eu sempre tive muita dificuldade em aprender com aqueles professores que liam slide ou liam códigos, assim. Eu sempre precisei trazer para a minha realidade para eu conseguir aprender. E o sistema modular, ele é muito isso, né? O sistema por competência, ele é muito isso, né? O fazer, o pôr a mão na massa. E eu me apaixonei naquela ideia e comecei, né, com a pedido do Ciro, que eu sou extremamente grata. A gente briga muito, eu e o Ciro, mas eu sou extremamente grata à pessoa dele por confiar em mim, porque ele não me conhecia, não conhecia ninguém da minha família. Eu caí aqui, assim, né, o meu currículo apareceu, e ele apostou em mim e eu tô aqui até hoje. Mas diz a lenda que ele tem um dedo muito bom para escolher quem vai trabalhar com ele. Diz a lenda. Eu concordo, porque todos os meus colegas, sem exceção, são pessoas incríveis. Todos eles. Ô Mayra, essa parte de ser docente, você acha que completou o que faltava na tua vida? Ah, claro. Profissional? Claro. João, quando a gente sai de casa por algum objetivo, e esse objetivo é extremamente prazeroso, que é o que acontece comigo, não tem alegria maior e não tem cansaço. Você me fez uma pergunta se era muito difícil conciliar a questão de ser mãe e ser docente. É muito complicado, sim, porque as crianças, pela idade delas, né, elas exigem demais de mim, mas eu saio de casa com uma alegria, com uma vontade, com um prazer de estar aqui na FEOB, que chegou aqui, eu não estou mais tão cansada, eu tenho meu fôlego é revigorado, eu converso com gente que, como eu te disse, são exemplos para mim, então me completou. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, porque eu sou realizada profissionalmente.
A carreira me realiza profissionalmente. Meus alunos sabem disso, porque eu dou aula com muita alegria, eu dou aula com muito prazer. Eu tenho muitos amigos, alunos amigos, né, que se tornam amigos meus. E sou realizada pessoalmente pelo pai que eu tive, que eu tenho, pelo irmão, pelo marido e pelos filhos, né? Eu sou rodeada de homens, você já percebeu? A minha vida é rodeada de homens. E excelentes homens, exemplos de homens. E pelo meu chefe, que eu não posso deixar de falar dele. Mayra, tem 3 questões aqui, que são as perguntas mais difíceis que eu consegui elaborar para fazer para os professores. E, às vezes eu tenho até um pouco de receio de fazer a pergunta da pessoa não conseguir responder. Mas são as 3 últimas também. Então eu já deixo para o final, porque elas são difíceis, mas são as últimas. A primeira delas é o seguinte: o que você ainda faz nos dias de hoje que, se você pudesse, você nunca mais faria na tua vida? É dirigir. Eu tenho horror de dirigir. Eu sonho em ganhar na Mega Sena para ter um motorista, para me levar nos lugares. É verdade. É pequeno o sonho, né? Mas eu detesto dirigir, João. Eu tenho medo de estrada. Eu fico muito tensa e, assim, eu dirijo por obrigação. Isso não é de agora, desde jovem. Eu só aprendi a dirigir porque meu pai impôs. Ele falou assim, olha, dirigir não é luxo, dirigir é obrigação, se você precisar, né? Mas eu detesto. Tenho horror de dirigir, pavor. Na estrada e na cidade? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. De dirigir. Na realidade, eu gostaria de ter um superpoder que é aquele de me transmutar. Porque eu também detesto avião. Eu tenho medo de avião. Então, para me locomover, acho que só se fosse com aquele poderzinho de... Mas esse talvez você não tenha. Mas se você tivesse, por exemplo, o poder de resolver um problema do mundo, qual problema você resolveria? Nossa... Bom, João, tem tantos, né? Mas eu acho que a hipocrisia, né? Eu acho que a gente resolveria muita coisa se a gente deixasse de ser hipócritas em certas coisas, né? A hipocrisia me incomoda muito. Então, eu acho que eu resolveria a hipocrisia, que depois dela, muita coisa seria resolvida. É uma consequência, né? Sim, seria uma consequência. E o que estraga teu dia, Mayra? Eu sou muito difícil de estragar, assim, de ficar chateada, magoada, de mau humor. É muito difícil. Eu não vejo nada que estrague meu dia. Eu acho que uma doença dos meus filhos me deixa um pouco preocupada, do meu pai, mas algo específico que estrague meu dia, não. Eu sou muito, muito de boa. Eu levo as coisas muito leve. Não tem nada assim que objetivamente... Nada. Mayra, foi um prazer recebê-la aqui. Espero que você tenha gostado, que nenhuma das perguntas tenham te causado nenhum tipo de dificuldade para responder. Nenhum. Eu poderia estender essa conversa por mais 1 hora, 2 horas, mas nós temos uns pão de queijo para comer aqui agora e um bolo que o Zeke, que é o cara que filma, ele está dando sinal lá para mim. Vai acabar, mas ele está mais interessado no pão de queijo do que no bolo. Muito obrigado por você ter vindo, viu, Mayra? Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço, João. É um prazer enorme sempre poder compartilhar o meu tempo com você. E eu gostaria, antes de terminar, de dizer que você deve ter muitos fãs por aí, mas eu sou uma delas, e é verdade. Eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte da equipe onde você está. E como eu disse no comecinho, eu tive a possibilidade de ter excelentes professores, e você é o meu professor ainda. E, assim, muito obrigada por tudo. Tá vendo? Eu sempre falo que tem aquele momento de constranger o apresentador. Esse momento acabou agora. Muito obrigado, Mayra. Obrigado, eu. Nós encerramos aqui mais um podcast Você Pode, o podcast do curso de Direito. Obrigado e até a próxima.